saiu, ele encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: me pague o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou a ele: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar isso ao seu senhor, tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa história, ela fala de uma dívida. E ela cita o exemplo de um devedor que foi perdoado e um outro que não foi perdoado. Mas o centro dessa história é esse devedor que foi perdoado. Esse devedor, o que aconteceu com ele? Um devedor que lhe devia uma enorme quantidade de prata, né? Então esse cara devia uma enorme quantidade de prata. Pensa aí, pelo que você ganha hoje, que você tem possibilidade de ganhar, imagina uma dívida que seria impagável para você, que você considera ser impagável. Seria 1 milhão, talvez, para você? Seria 100 milhões? Seria alguns trilhões? É uma dívida que seria impagável para você, que não teria como pagar. Você iria a sua vida inteira, daria a sua vida inteira e não pagaria essa dívida ainda, né? Era isso, era uma dívida impagável. Então esse servo, ele prostrou-se diante dele, do seu senhor, e implorou: tem paciência comigo que eu lhe pagarei. Não tem como ele pagar, ele está pedindo misericórdia, né? É o desespero, assim, não tem como eu pagar, mas tem misericórdia de mim, né? Não faz isso comigo. Então o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida dele e deixou ele ir. Amém? Amém por isso? Amém. Bem, se você for o devedor, você vai achar bom. Se você for o senhor, nem tanto, né? Vai receber a dívida. Ele então, sabendo que não é possível pagar a sua dívida, ele pediu misericórdia ao seu senhor. E essa é a retratação da condição humana. Esse cara, ele representa, esse devedor, a nossa condição humana. Uma dívida impagável com Deus. Nossa condição humana, desde quando nós nascemos, somos rebeldes, incrédulos, mentirosos, fornicadores, idólatras, imorais, adúlteros, né? E tudo que você pensar de ruim que você vê no noticiário e que acontece, somos nós. Temos o potencial de fazer um grande mal dentro de nós. Temos uma dívida impagável. Mas nós sabemos que quando nós nos arrependemos, nos sujeitamos a Jesus Cristo, então somos perdoados, o Espírito Santo vem habitar em nós e então ele começa uma obra em nós, começa um processo, né, de se assemelhar mais com Deus, né, de dominar essa sementinha do mal em nós. Eu me lembro na minha adolescência que eu tinha um conhecimento teórico do sacrifício de Jesus, né? Eu já tinha lido na Bíblia, já tinha assistido N filmes que retratavam a história, né? Já tinha ouvido falar de diversas formas, mas pela graça de Deus, um dia eu cansei da minha vida, tinha ali uns 18 anos mais ou menos, cansei e falei assim: não, eu desisto, né? E quando a gente desiste dessa luta contra Deus, aí a gente se entrega. Então no momento daquele eu peguei, olhei para o céu assim, era a virada do ano, não lembro que ano que era aí, eu sei que faltavam uns 2 minutinhos, né, para aqueles fogos de artifício e tudo mais. Aí eu caminhando pela rua deserta, né, parecendo com coronavírus aí, porque estava todo mundo para dentro das casas para comemorar, né? Eu andando na rua deserta assim, olhei para aquele céu estrelado, eu falei assim: Deus. Aí na hora que eu pensei em falar assim: se o Senhor existe, eu pensei: não, mas eu acredito que Ele existe, eu vou fazer ele existir. Eu falei assim: Deus, eu sei que Você existe, mas eu não estou vendo, não está mudando nada na minha vida, né? Eu falei assim: Deus, o Senhor existe, então de alguma forma faz alguma coisa por mim, muda a minha vida. Aí na hora que eu falei aquilo ali, já me veio algumas sugestões na mente, né? Deus já começou a soprar ali na cabeça o que eu ia fazer, né? Mas enfim,
Foi um momento desse de entrega, de desistir dessa luta contra Deus, né? O que é essa luta contra Deus? Eu não aceitava da forma como Deus queria as coisas. Então, por que sexo depois do casamento? Né? Não faz sentido para mim te aceitar. Né? Então, falar tudo quanto Deus condena, né? Tudo quanto a palavra condena, quanto Deus instrui, falar assim, não. Algumas coisas até concordar, falar assim, não, matar não, né? Matar já é demais. Vamos concordar, matar não, né? Mas sexo antes do casamento e várias outras coisas, para mim não fazia sentido, né? Então eu não concordava com Deus, com a vontade de Deus, né? Rebelde de nascença. Então eu decidi e falei assim, não, peraí, eu tenho meus valores, minhas crenças, a forma como eu quero que as coisas sejam, peraí, eu desisto, peraí, eu entendi, eu não sei de nada, vamos reiniciar, vamos começar de novo, né? Se você já conhece o sacrifício de Jesus Cristo, mas nunca entendeu Ele, se você tem fé, mas nunca ouviu Deus, nunca ouviu Jesus falando com você, eu te desafio a você perder, eu te desafio a você se entregar seus valores, que você discorda, você se entregar para Deus, você dizer, Deus, eu desisto, então vamos fazer o seguinte, Deus, fala tudo o que o Senhor quer, fala do jeito que o Senhor quer, que eu quero ouvir a tua voz. Então Deus falará com você com certeza. O devedor, esse devedor, ele foi perdoado, como a gente viu, né? Então, ou seja, ele não deve mais, foi anulado a dívida, né? Eu não sei se você já teve alguma dívida perdoada ou esquecida, né? No mar do esquecimento, depois dos 5 anos, né? Ela é meio esquecida aí, né? Caducou a dívida aí, né? Então, ter uma dívida impagável perdoada, isso é muito bom, né? O versículo diz: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, né? Fiquei pensando assim, cara, mas pensa que caboclo safado, hein? Imagina só, imagina dentro de uma empresa, você é empresário, gestor de uma empresa, você tem um funcionário lá que de repente ele faz algo que é contra as normas da empresa, ou talvez até te gera um prejuízo, né? E você vai lá dar aquele feedback maravilhoso para ele, né? E ele sente que ele está um fiozinho para ser desligado da equipe, e ele vai e conversa com você ali, tenta reverter, pede desculpa, pede uma forma dele poder fazer isso, pagar e tudo mais. Aí você vai decidir e fala assim, cara, esse cara eu tinha que mandar embora, mas eu vou dar mais uma chance para ele. Aí você vai dar uma chance para ele continua na sua equipe. E daqui a pouco, acontece que um outro colega de trabalho dele comete o mesmo erro, gera um prejuízo para você, né, ou sai da conduta da empresa. E então ele vem e te traz essa informação, o X9, né? Ele vem e fala assim, fulano fez aquele negócio lá que a gente falou que sempre não podia fazer. O que você vai fazer com fulano? Eu acho que o fulano tinha que pagar. Acho que você tinha que pôr o fulano para pagar, né? Então falar assim, nem condiz, né? Falar assim, cara, eu te perdoei essa questão, agora você está falando que dele eu não posso perdoar, que dele não pode ser perdoado, né? Então assim, que caboclo safado, né? Bom, quando o conservo dele, quando quem lhe devia pediu, né, paciência com ele, que ele pagaria, ele não aceitou. Ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Com a conclusão de Jesus nesse versículo, a gente entende que o perdoado, o cara que foi perdoado da dívida, agora ele deveria ser um perdoador. Ele foi perdoado da dívida e agora ele deveria ser um perdoador. Por quê? Olha o que diz: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que deveria. E olha só o que Jesus completa: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Uau! Então, o cara que foi perdoado, ele deveria perdoar.
e quando ele não perdoou, é o único critério aqui nessa história de que o cara perdoado vai ter que pagar a dívida dele de volta. É de que ele não perdoou quem deve ele. Quantos estão entendendo? Colossenses 3:13. Vou ler para vocês, quem quiser abrir, ótimo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém. Fomos capacitados pelo Espírito de Deus a perdoar, a conceder o perdão, né? Mas aí você pensa, fala assim, cara, eu fui capacitado no Espírito de Deus para perdoar, né? Tô crente, tô aqui no Espírito Santo, né? Nébias e aquele negócio todo, mas assim, fulano eu não perdoei ainda, ciclano eu não consegui perdoar, né? Mas o Espírito de Deus está em mim, né? Eu tô aqui. Então, vou contar uma breve história para vocês. Tem um irmão aí de muitos anos que a gente anda junto, e teve um fato específico, um dia específico, em que ele descobriu uma informação, até aquele momento a gente sabia se era verídico ou não, mas ela era muito forte, uma informação de que uma pessoa muito querida da família dele havia sido abusada sexualmente por uma outra pessoa, e a gente sabia quem era também. Naquele momento que essa pessoa ficou sabendo, né, obviamente ele foi tomado pela ira, né, pelo sentimento de justiça, né? E então, né, queria obviamente fazer algum tipo de justiça, né, ir com as próprias mãos e aquela questão toda. E eu estava ao lado dessa pessoa, desse irmão, né, e eu falei assim, rapaz, acho que tem que fazer aqui agora falei assim, cara, peraí, vamos morar aqui, porque senão ele pode ir agora não, acho que nós temos que primeiro perdoar ele para depois ir atrás da justiça, porque senão nós vamos fazer vingança. Aí nós não estrangular ele, né? E ali ele, não, mas como, né? E aquele negócio, né? Imaginar uma situação dessa, né? Quanto mais próxima a pessoa de você, mais você vai ficar indignado, né? Então era uma indignação muito grande mesmo. A gente conversou ali, quase que trocamos foi soco na discórdia do ponto de vista de um e de outro, né? Porque ele estava muito exaltado, obviamente, né? E pai, aquele negócio, enfim, né? Foi dando mais um prazinho assim, ele foi pensando melhor, né, e ficou daquele jeito lá, e tudo bem. Quando foi, acho que no mesmo dia à noite, ou no dia seguinte, eu descobri a mesma história relacionada a uma pessoa próxima de mim. Então a mesma história, só que agora com uma pessoa próxima de mim, com uma pessoa que eu amo, né? E na hora que eu fiquei sabendo, eu me transformei. Aí não, né? Falei não, quem foi? Quero saber quem foi. Né, já planejei, já lembrei de todos os filmes de vingança, né, de como se vinga de alguém, aquele negócio todo, né, rapaz, é agora, né? Aí na hora assim, né, o Espírito Santo atravessou na minha mente, falou assim, ó, você lembra o que você instruiu fulano? Eu lembro. Pois então, você não acha que é o mesmo? Né? Aí eu entendi, mas eu não queria ainda, né? Eu falei assim, gente, não é possível. Então eu fui, né, obviamente, separei um momento ali com Deus, entrei para dentro de Deus entrou para dentro de mim, ficamos nesse negócio até eu conseguir perdoar aquela pessoa, né, até eu conseguir perdoar aquela atitude, para depois então buscar justiça, porque senão seria nada mais do que uma vingança. Cada perdão que a gente libera, né, cada vez que liberamos o perdão, nós vamos chegando à maturidade, né? Então cada perdão que a gente libera é como um músculo quando a gente trabalha, quando a gente está aqui treinando, né? Vem treinar com a gente no ProRed. Então quando a gente está treinando aqui, está desenvolvendo músculo, o perdão é da mesma forma para a nossa maturidade espiritual e com certeza emocional de lidar com isso. Então cada perdão que a gente dá, a gente vai se fortalecendo, né, contra a falta de perdão. Há vários motivos pelos quais nós nos sentimos magoados por alguém. E se continuarmos ignorando este problema, ele vai se tornar uma raiva, vai se tornar uma ira, né? Então agiremos com o desejo de vingança, de justiça própria, né? Esse é mais ou menos essa a sequência.
Eu vou citar alguns motivos, são motivos demais, não dá, mas eu vou citar alguns motivos pelos quais normalmente nós nos sentimos magoados e então desencadeia esse processo com a gente, né? Alguns dos motivos são quando, né, prejudicou alguém muito querido nosso, né? Quando o país foi roubado, né? O país foi roubado, todo mundo ficou chateado, hashtag chateado com o partido, hashtag chateado naquilo tudo, né? Então fica magoado. Quando a gente é enganado, fui traído, faltou respeito comigo, não tive o tratamento que eu esperava, expectativa, né? E a injustiça de forma geral. São coisas que com certeza, né, pelo menos no momento, talvez você saiba tratar isso mais rápido, mas pelo menos no momento você vai ser frustrado, vai se sentir magoado, né? Precisamos perdoar, e precisamos perdoar, talvez na atualidade, os líderes políticos, né? Precisamos perdoar os líderes políticos, olha que maravilha, né? Então precisamos perdoar quem nos saqueou, precisamos perdoar, né? Precisamos perdoar tudo aquilo que a gente tem uma mágoa, tudo aquilo que a gente tem uma resistência ainda, né? Não vamos confundir perdão e injustiça, né? Não vamos confundir. Mas, por exemplo, uma das ações que aconteceu, não vou falar que é bom ou ruim não, mas assim, o que aconteceu na política é que, por exemplo, porque um monte de pessoas ficou magoada com o discurso da liderança que estava anteriormente na política, né, um discurso antigo e tudo mais, não veio sendo cumprido, né, e corrupção acontecendo e tudo mais. Então, quando explodiu aquilo tudo, as pessoas, grande parte das pessoas foram por mágoa mesmo, por expectativas frustradas, né, foram para o outro ponto, para o outro lado, né? Assim, não, para muitas pessoas não foi uma decisão lúcida de analisar e falar assim, não, acho que esse cara vai ser bacana, né? Foi mais pelo ódio que foi gerado pela sua frustração em quem estava anteriormente. Devemos estar atentos a essa única condição que o perdoado tem para que ele não precise pagar sua dívida impagável, que é perdoar como foi perdoado. Eu tive um primo em que nós crescemos juntos, diferença de idade, eu acho que eram uns 3 anos, mas crescemos juntos no seguinte, nós passávamos as férias, né? Então férias no meio do ano, férias no final do ano, a gente estava sempre junto ali, né? Então a gente era bem próximo. E depois de adulto, eu já até casado, a gente se via um pouco de vez em quando. Ele teve uma experiência com Jesus bem rasa e logo recuou, né? Ele teve a experiência de Jesus e já desviou. E eu estava nesse processo de evangelismo com ele, de restauração com ele, né? E ele estava com bastante problemas na vida. Um belo dia, uma semana antes do dia que a gente tinha combinado de se encontrar, no interior onde ele morava, um final de semana antes, aconteceu um fato, né, um latrocínio. Ele foi roubado, né, e morto durante aquele assalto, né? E quando aconteceu aquilo, quando eu fiquei sabendo a notícia, fiquei sabendo no outro dia pela manhã, né? Primeira coisa, obviamente, né, eu me enchi de ira, porque Satanás estava por trás de tudo isso. Era um cara que estava começando a conhecer Jesus e ia para lá e vinha para cá, estava aquela bagunça toda, e ele estava muito próximo com ele assim, né, no evangelismo. Então ele veio, né, a ser morto. No dia assim que eu fiquei sabendo, eu rachei a porta do guarda-roupa num soco lá, né, e depois a ira passou. De misericórdia, né? Mas eu fiquei muito, mas muito mesmo magoado, muito chateado, muito assim, sentimento de vingança para com o assassino dele, né? Para quem assassinou. Não tinha como, pelos meios justos, né? Justiça, não tinha como chegar até a pessoa, o povo que viu, ninguém queria falar nada, aquele negócio todo. Era um cara já muito conhecido em fazer assaltos por aí e tudo mais, né? E foi aquele negócio, e eu anos com aquele sentimento lá, né? Você pega e joga ele pro canto. Só que aí no dia que aquele sentimento te volta, né? E você sente ele de volta, aí você sente aquele desejo de ira, de vingança que você tem, né? Aí eu orava e falava assim, Deus, o cara que fez isso, Pai, nossa Deus, faz o que o Senhor quiser, mas eu quero matar ele, eu queria que ele tivesse o mesmo.
Ela fala assim: oh Deus, faz o que você quiser, mas eu queria que ele tivesse o mesmo, né? E conforme as orações para Deus era essa, fala assim: oh Deus, vontade no meu coração mesmo é que ele tem o mesmo. Para falar a verdade, que ele tem um pouquinho pior. Aí, mas sempre levando para Deus, né? Aí a oração começa a mudar. Eu falo assim: Deus, deixa esse cara morrer não. Põe ele numa cadeia lá, que ele seja evangelizado lá dentro, né? Põe ele lá, que ele seja evangelizado, que conheça o Senhor, que ele arrependa. Porque você já mandou tanto de gente para o inferno, esse salvo pelo menos desse miserável, né? E você vai indo, e você vai levando para Deus. É como um machucado, você tem uma ferida aberta. Se você vai tratando ela, se você vai levando ao médico, se você vai levando ao médico, ele vai tratando ela, ela vai ser fechada, ela vai curar. E assim é essa questão do perdão também. Às vezes, no começo você não consegue liberar, mas aí chegou o dia que eu liberei totalmente. Eu falei: Deus, né? E fiz o compromisso, fiquei orando por esse cara muito tempo, para ele converter, né? E sinceramente, no dia que chegou a notícia para mim, eu não fiquei feliz. Se eu tivesse no ponto anterior daquela vingança, daquela autojustiça, com certeza eu teria achado bom. Mas no dia que chegou a notícia para mim, foi triste. Ele realizou mais um assalto e foi morto no assalto, né? Eu falei: se o cara está fazendo assalto, não entregou a vida para Jesus, e foi morto e já era, né? Eu falei: pronto, agora foi 2, né? Perdão é algo muito importante. Marcos 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Não tem muito o que falar sobre isso, né? Tá claro. Você vai orar, né? Vai pedir alguma coisa para Deus, perdoa. Lembra quem que é que você tem que perdoar aí, quem te deve, né? Perdoa. Quem te feriu, perdoa. Para então que Deus também perdoe os seus pecados. Porque como Jesus disse: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. A verdade é que é preciso mesmo muito esforço para perdoar. Tem casos mais simples e tem casos pesados. Precisa muito esforço para perdoar. Mas normalmente o maior desafio de perdoar estão com as pessoas próximas, familiares, né, líderes na igreja, discipuladores, pessoas próximas, porque a gente tem expectativas de pessoas próximas, né? Então, minha esposa, tem expectativa nela, tem expectativa na fidelidade dela, tem expectativa, um monte de coisa em relação a ela, tem expectativa nas palavras de afirmações dela. Então, quando ela sai daquilo que está minha expectativa, aí eu vou me frustrar com ela. Aí é onde, se eu não resolver isso rápido, aí é mágoa, aí é ira, aí é ódio, e depois só Jesus, né? Só Jesus na causa. Em Atos 24:16, assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ficar livre de ofensa requer esforço. Como Paulo compara nessa passagem em Atos, isso é um exercício. Se exercitarmos nosso corpo, teremos menos tendência a nos machucar. A palavra grega, nesse versículo que lemos, que foi traduzido para esforçar, é uma pronúncia mais ou menos askel, algo nesse sentido, que no dicionário Vini significa esforço, que é o mesmo esforço de, né, chegar à dor, empenhar-se, exercitar, ter disciplina, né? Se esforçar até a dor, se esforçar ao máximo, né? É isso que Paulo está dizendo, é que é necessário se esforçar ao máximo, né? E então a gente exercitando o nosso coração, a fim de que nós possamos lidar com isso, perdoar, executar o perdão, nós também ficaremos mais resistentes, vamos aprender a lidar mais rápido, né, com a mágoa, com a expectativa
frustrada, antes que vire um monstrinho, né? Antes que vire a autovingança ali e tudo mais. Em Lucas 7, 41, 47, Jesus disse assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Portanto, eu lhes digo: os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Não existe um motivo pela qual, como a gente viu na Bíblia, não existe um motivo pela qual a gente reter um perdão. A gente lembrar da primeira parábola que a gente leu, ela fala que o primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável. O que devia ele? Devia 100 denários. Um tinha uma dívida impagável para com o seu senhor, e o outro tinha uma dívida pequena. Tinha uma dívida que era pagável, né? E que Jesus disse que esse deveria ter exercido perdão sobre o seu irmão. Você pode decidir agora resolver isso na sua vida. Se você tem uma mágoa de alguém, normalmente a gente começa assim: é do pai, é da mãe. Normalmente são as primeiras pessoas que nos frustram, é o papai e a mamãe, né? É os primeiros. Aí vem os irmãos e outras pessoas. Mas se você ainda carrega uma mágoa no coração, se você ainda carrega algo contra alguém no seu coração, segundo a palavra de Deus, para você perdoar. E segundo a palavra de Deus, você é capaz de perdoar. Talvez você ainda não teve acesso a esse poder de perdoar, porque você ainda não mergulhou e não buscou ele com intensidade em Deus. Você quer perdoar, mas você não está mexendo. Essa é a nossa tendência. Tem um machucado, então deixa esse machucado quieto, né? Porque toda vez que você mexe no machucado, ele dói, né? Então deixa esse machucado quietinho aí. Mas se pegarmos as nossas mágoas, se pegarmos as nossas frustrações e levarmos a Deus, né? E falar: Senhor, eu quero perdoar esse cara. Eu vou orar e orar todo dia, falar assim: eu preciso perdoar esse cara. Por quê? Porque a medida eu tinha uma dívida impagável. Eu tinha uma dívida com Jesus, eu tinha uma dívida com o nosso Criador impagável, né? E Ele me perdoou. Agora, por qual motivo eu não vou perdoar quem me ofendeu, quem me feriu? Mateus 18:11 diz: o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido, né? E o que havia perdido? Nós. Ele veio para salvar nós, o que havia perdido. E Ele disse, nos salvou, nos perdoou, e disse para nós perdoarmos também, né? Eu gostaria de fazer um momento aqui com você. Se você, graças a Deus, não tem mágoa de mais ninguém, do papai, da mamãe, não tem nada atrapalhando seu relacionamento, do marido, da esposa, do ex, né, do papagaio, do periquito, do Vila Nova, do PT. Se você não tem, glória a Deus. Eu acho que ao menos no PT você deve ter hoje, né? Mas assim, eu gostaria de fazer esse momento com você, o momento que nós vamos ficar de pé, se puder, por favor, o momento em que nós vamos orar. Nós vamos orar fazendo duas coisas. Se você lembrar de alguém que você não perdoou, de um irmão que você não perdoou, você vai perdoá-lo agora, se você quiser. E se você não conseguir perdoá-lo agora, ao menos hoje vai iniciar o processo do seu perdão para essa pessoa.
que a partir de hoje você vai colocar diante de Deus. E aqueles que já sentem paz, já têm perdoado todos os dias, está perdoando todos os dias, é um verdadeiro perdoador, hoje você vai orar para que as pessoas que estão travadas liberem perdão. Para que as pessoas que estão travadas hoje na nossa igreja, no Brasil, no mundo, elas liberem perdão. Amém? Pai Santo e poderoso Deus, eu peço que o Senhor, Teu Espírito, nos traga a memória agora, Pai, aqueles pela qual nós temos guardado negativamente em nossos corações, aqueles a quais, Pai, nos feriu, seja com intenção ou não, mas estamos feridos e nunca resolvemos este problema. Pai querido, Pai amado Deus, que o Senhor venha trazer a mente, o Senhor venha trazer, Pai, aqueles que nós guardamos uma mágoa, uma amargura em nosso coração, os nossos líderes, os líderes políticos, governos anteriores, Pai, aqueles da quais nós já temos exercido um ódio sobre eles, Pai. Pai querido, Pai amado Deus, venha trazer-nos isso, Senhor, à memória. Espírito Santo de Deus, venha capacitar cada coração ao perdão, venha capacitar cada coração, cada pessoa aqui a liberar o perdão e a ser um perdoador, porque como o Senhor nos perdoou, queremos perdoar. Pai querido, Pai amado Deus, colocamos, Pai, a nossa nação diante de Ti, colocamos em oração, Pai, para que o ódio que tem estado hoje na nossa nação, o ódio contra os líderes políticos, o ódio contra direita, esquerda, centro, Pai querido, Pai amado Deus, essas pessoas sejam convidadas a perdoar, essas pessoas sejam influenciadas pelo Espírito Santo a liberar o